Marcos 10, a partir do 32, diz assim: Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Eu creio que a busca por posição, ou por uma posição melhor entre os pares, entre os semelhantes, é uma característica bem humana, alguns podem chamar isso de competitividade. A maioria das pessoas estão sempre buscando uma melhor posição nos scores, nos rankings, seja do que for. Hoje, especialmente no Google, aparecer primeiro é essencial, ter uma boa posição na internet. Conseguir ser o primeiro tópico que aparece nas pesquisas é algo importante comercialmente. Conseguir uma posição é algo importante profissionalmente. Esse texto da Escritura que nós acabamos de ler nessa manhã fala sobre isso. Nos dias de Jesus ainda não existiam os algoritmos das pesquisas na internet, não existia ainda as redes sociais, mas já haviam ali discípulos que queriam ocupar posições de destaque, estar entre os trending topics da época, estar um à direita e o outro à esquerda, no topo, acima dos outros. A leitura cuidadosa dessa porção do texto sagrado nos permitirá perceber que, aos olhos de Deus, irmãos, estar no trending topics do Twitter, ou ser o mais seguido no Instagram, ou mesmo ser o primeiro a aparecer ali na pesquisa do Google, aos olhos de Deus, isso não é reverência de valor ou de posição. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Marcos 10, 31, é um versículo antes da perícope que vocês deram. A gente começou no 32, o 31 diz que muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. Ou seja, essa maneira como nós estabelecemos o nosso ranqueamento, os nossos scores, não se relaciona com a maneira como Deus faz isso. Na verdade, o texto nos ensina que na perspectiva espiritual existe uma virtude diretamente ligada à questão da busca por posição, que é a mesma palavra, só que acrescida de uma preposição, qual diz. O que é? Disposição. No latim, posição tem relação com o verbo ponere, colocar. Quando você usa essa preposição dis, significa à parte, separar, ou seja, colocar à parte. Mas se nós seguimos essa linha, nós podemos considerar que disposto
É alguém que deixou sua posição. Veja o próprio termo, a etimologia da palavra, posição e disposição. Alguém que foi tirado da sua posição e colocado numa outra posição, separado. O próprio Cristo deixou sua posição. Nós lemos nessa manhã, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, a semelhança de homens, tomou também uma posição. Assim você me quebra. Assim você me quebra. Eu não esperava por isso. Ei, filha. Meu amor, papai está aqui. Me desculpe, meus irmãos, me desculpe. Filha! Oi, filha! Cadê o papai? Está lá na frente. Desculpe, meus irmãos, desculpe todo mundo. Voltando aqui na nossa questão, o próprio Cristo se esvaziou, assumiu forma de servo e foi reconhecido em figura humana. Ou seja, saindo da sua posição, uma espécie de disposição. E esse é o tema da nossa pregação nessa manhã, da nossa mensagem nessa manhã, da nossa explicação desse texto bíblico nessa manhã. Disposição e posição. O texto pode ser dividido aqui em duas partes, meus irmãos. Ele começa a partir do verso 32 com a terceira predição que o Senhor fez sobre o seu sofrimento vicário, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Ele faz, ele na verdade fala dessa, ele faz essa predição 3 vezes, lá em Marcos, no capítulo 9, nos versos 30 a 32, e também no capítulo 8, ele faz o mesmo nos versos 31 e 32. O curioso é que antes nessas duas predições que ele faz anterior a essa que nós acabamos de ler aqui no capítulo 10, nos versos 32 a 34, as outras também são sucedidas de uma atitude estranha por parte dos discípulos. Na primeira vez, lá em Marcos 8, nos versos 31 e 32, Pedro reprovou, quando ele predisse a sua morte e sofrimento. Na segunda vez, os discípulos em seguida discutiram sobre quem era o maior entre eles. E agora, na terceira vez que o Senhor Jesus faz novamente uma predição sobre o que acontecerá com ele em Jerusalém, nós temos Tiago e João, em seguida, interessados em glórias e honras pessoais, fazendo com que até os outros 10 apóstolos se irritassem e se sentissem traídos com os dois. Se nas primeiras vezes, meus irmãos, Jesus falou sobre o que iria acontecer, nessa predição que nós acabamos de ler, de Marcos 10, 32 a 34, ele não fala sobre o que vai acontecer, mas ele fala também sobre aonde irá acontecer. Mas os apóstolos têm profunda dificuldade em conciliar essa ideia de sofrimento com as profecias, com a questão da messianidade. Nós vemos um esforço muito grande do Senhor Jesus, especialmente no capítulo 8, para auxiliar estes homens, esses apóstolos, a compreenderem plenamente, ou de uma maneira mais correta, as profecias veterotestamentárias a respeito do Messias e a respeito do propósito da sua vinda, que indicavam exatamente isso. O quê? Um cordeiro provido por Deus para expiação de pecados. Mas, dadas essas considerações iniciais, essa introdução, eu peço que vocês olhem comigo para o verso 32 do texto que nós lemos. Eles estão subindo para Jerusalém, e nós percebemos aqui na narrativa, acompanhe aí comigo, que os discípulos estavam com um misto de sentimentos. Eles estavam ao mesmo tempo incomodados com rumores que provavelmente haviam chegado até eles, quanto ao incômodo também de líderes religiosos, de autoridades da época, que estavam todas incomodadas com a fama que o mestre de Nazaré vinha adquirindo e fazia com que esses discípulos estivessem tomados de apreensões. E Jesus, então, pega esses discípulos, leva para um lugar e começa a lhes explicar o que iria acontecer lá em Jerusalém. E no verso 33 ele é muito claro. Ele diz: subimos para Jerusalém e lá
o Filho do Homem vai ser entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-lo à morte, o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Meus irmãos, se os discípulos encontravam apreensivos, com medo, Jesus aqui se encontra disposto a subir, mesmo sabendo o que vai acontecer. Ele está disposto e exposto a profundo sofrimento. O atributo divino da presciência expõe o homem-deus à consciência dos detalhes de tudo que vai acontecer na Cidade Santa. Primeiro, o Filho do Homem será traído, segue aí comigo, e entregue aos principais sacerdotes. Isso se cumpriu em Marcos 14, 53. Segundo, eles o condenarão à morte. Isso se cumpriu em Marcos 14, 55 a 64. Terceiro, entregarão aos gentios. Isso se cumpriu em Marcos 15, 1. Escarnecerão dele e cuspirão nele. Isso se cumpriu em Marcos 15, 16 a 20. O açoitarão. Isso se cumpriu em Marcos 15, 15. O matarão. Isso se cumpriu em Marcos 15, 24. 3 dias depois ele ressuscitará. Isso se cumpriu em Marcos 16, 1. É interessante como que no meio daqueles discípulos tensos, temerosos, tomados de apreensões, o Senhor Jesus, de maneira calma, de maneira consciente, descreve os detalhes da sua paixão vindoura lá na cidade de Jerusalém. Aquilo que está para acontecer. Uma após outra tragédia. Ele descreveu todas as principais circunstâncias que envolveriam a sua morte. Coisa alguma foi ocultada, coisa alguma foi deixada para trás. Reparem que nada aqui aparenta ou mostra que houve uma involuntariedade de Jesus. Pelo contrário, nada é imprevisto no sofrimento e na morte do Senhor. Ela é livre resultado da sua própria e resoluta, deliberada escolha. O Max Lucado tem razão, pelo menos nisso. Ele escolheu os cravos. Um título de livro do Max Lucado. Ele escolheu os cravos. Ele sabia. Subimos para Jerusalém, verso 33, e lá vai acontecer isso, isso e isso. Desde o começo de seu ministério, Jesus via a cruz diante de si e foi a ela, como um sofredor voluntário. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. A sua posição de Salvador, meus irmãos, prestem atenção, a sua posição de Salvador tem a ver com a sua disposição de ser fiel aos termos da aliança da redenção que ele fez com o Pai. A sua posição de Salvador tem a ver com a sua disposição de se fazer pronto a sofrer em nosso lugar, a ser considerado como pecado e maldição em nosso lugar. É certo que aquele que cumpriu o seu compromisso diante do Pai, vai sim cumprir o seu compromisso de salvar todos aqueles que a ele vier. O compromisso que ele assumiu de nos preparar lugar através da sua disposição de dar a sua vida em resgate por muitos. Está aí, olha o verso 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A posição de Salvador do Senhor tem a ver com a sua disposição de subir a Jerusalém, contando para os seus discípulos cada detalhe de tudo que vai acontecer ali. Só que quando a gente olha para os versos seguintes, nós encontramos um contraste entre a disposição de Jesus e a busca por posição por parte dos seus discípulos. Enquanto o Senhor sobe para dar a vida, os servos sobem buscando posição e com intenções egoístas. Jesus sobe para servir, como nós lemos no versículo 45, o Filho do Homem veio para servir, mas o Tiago e João e os demais, eles sobem aspirando grandeza. Jesus se humilha e os discípulos se exaltam. Quanto mais Jesus se aproxima da cruz, mais os discípulos estão buscando coroa. Quanto mais Jesus se esvazia, mais eles enchem de si mesmos. Eu espero que ninguém aqui nessa manhã, ou quem assiste-nos pela internet, tenha uma
um sentimento ou uma atitude hipócrita o suficiente para recriminar o Tiago e João. Por que eu digo isso? Porque na maioria das vezes, todos nós estamos buscando a mesma coisa. O quê? Posição. Nós somos muito mais amigos da posição do que da disposição. Posição todo mundo quer. Estar disposto é o que vai seguir-se no texto, no verso 35. Aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos posição. O verso 36, que posição? O que vocês querem? Verso 37, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ok, mas quem busca posição precisa ter disposição. Verso 38, mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, recebereis o batismo com que eu sou batizado, quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Existem pouquíssimos crentes autênticos que não se assemelham com Tiago e João quando iniciam a sua caminhada com Cristo. O que eu quero dizer? Meus irmãos, nós inclinamo-nos, e digo todos nós, inclinamo-nos continuamente a esperar no presente muito mais coisas agradáveis em nossa religião do que o que realmente o Evangelho nos promete. Nós temos muito mais expectativas em coisas agradáveis do que aquilo que é a realidade das promessas do Evangelho. Eu diria que os cristãos, especialmente os do século 21, que são continuamente influenciados pela idolatria do sentir, o que eu sinto, o que eu quero, meus irmãos, são extremamente iludidos a esquecer a cruz e as tribulações e a pensar exclusivamente na coroa. Acabam não adquirindo uma perspectiva correta sobre a necessidade de se ter paciência, de se ter resistência para suportar as provas, para suportar as tentações que nós enfrentamos nesse mundo tenebroso. No mundo tereis aflições. Mas todos se aproximam de Cristo com uma expectativa muito diferente. Todos têm muito mais expectativas de seguir a Cristo e ter vitórias, coroas, posições, conquistas. Acabam não adquirindo, como eu disse, essa perspectiva correta da necessidade de resistência, de paciência. E o resultado disso é que, com frequência, nós mesmos, cada um de nós, precisamos aprender essas verdades de um mundo duro, de lutas, pagando caro, através de experiências amargas, através dos nossos próprios desapontamentos, através das nossas próprias quedas, para que nós percamos ilusões que nos foram passadas e que não condizem com o que é ensinado na Escritura Sagrada. Mas o pastor do Alto da Lapa, tem muitos pastores auxiliares aí que estão na TV o tempo todo, na internet, iludindo muita gente com promessas que não são bíblicas. Acabam cometendo o erro de ignorar os ensinamentos da Bíblia e acabam deixando de considerar a realidade que nós todos fomos chamados a passar pela cruz. Experimentarmos o cálice e o batismo do Senhor, assim como Tiago e João enfrentaram. Beberão o cálice, serão batizados. O comentarista William Hendrickson, que na linguagem do Antigo Testamento, ele explica, que na linguagem do Antigo Testamento, beber um cálice significa passar pela experiência contida naquele cálice, seja ele favorável ou desfavorável. Salmo 23, meu cálice transborda, maravilha, experiência especial de provisão de Deus. Salmo 11, versículo 6, o cálice da ira de Deus.
Jesus nos ensinou sobre submissão ao Pai quando ele pediu ao Pai que afastasse dele o cálice, mas que não fosse feita, ou não fosse feito como ele queria, mas que tudo fosse feito a partir da vontade do Pai. Agora, quanto ao batismo, o mesmo estudioso, Hendricks, explica que ele tem relação com ser submerso pela agonia, pela dor, o sofrimento. No Salmo 124, verso 4 diz: então as águas teriam passado sobre nós, as torrentes teriam passado por sobre nossa alma. É evidente que existe uma diferença clara entre o nosso sofrimento para o sofrimento de Cristo. O dele é vicário, o nosso nunca pode ser. Ele é inocente e eterno, e isso faz com que o sofrimento dele seja suficiente para atender à justiça de Deus. Mas, assim como ele sofreu por nós, nós também, em lealdade, sofremos por ele. E nesse sentido, nós bebemos o cálice que ele bebe, e somos batizados com o batismo que ele foi batizado. Resumindo, beber o cálice é a obediência ativa. Ser batizado é a obediência passiva. Beber o cálice é você, por fidelidade, experimentar o sofrimento, tal qual Cristo. O batismo é quando o sofrimento vem até você e você se submete também a ele. E como eu disse, pela fidelidade a Cristo, nós nos submetemos ao sofrimento passivamente quando somos perseguidos, mas enfrentamos o sofrimento ativamente quando testemunhamos de Cristo. Tem o preço que for para pagar. Quando o pastor Davi estava pregando, a Maria Fernanda estava aqui encantada com o pastor Davi. Quando é eu pregando, ela já começa ali a ficar inquieta. Qual que é a diferença? Toda, né? Vai ouvir o pastor Davi pregar, mas calma, a gente vai melhorando. Versículo 41. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, que estavam buscando posição, e Jesus falou para eles sobre a disposição, sobre beber o cálice, sobre ser batizado. Veja que a busca por posição não é um problema de Tiago e João, é um problema de todos, é um problema de todos nós. Mas como o Senhor conhecia os apóstolos, como o Senhor conhecia o problema, como o Senhor também nos conhece, nós temos nos versículos seguintes, a partir do verso 42, o médico dos médicos oferecendo o remédio para a nossa doença, chamada egoísmo e desejo de grandeza. Calma aí, Maria Fernanda, falta só uns versículos só. O verso 42, nós temos Jesus falando sobre a posição na perspectiva mundana, que os governantes, os governadores dos povos, eles nos têm sob o seu domínio, eles estão acima de nós, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, e há uma busca desenfreada pelo poder, e como disse o presbítero Arthur no domingo passado, há um ídolo chamado poder, que as pessoas idolatram e vivem em função dele, e a gente vê esses movimentos, mas aqui não, verso 43, entre vós não. Pode até ser que pessoas idolatram poder e buscam posição, mas vocês não. Entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Meu irmão, se você deseja agradar a Cristo, não vai ser buscando posição. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande aos olhos de Cristo, está aqui. Quem quiser ser o primeiro, quem quiser tornar-se grande, verso 43, entre vós, não é o caminho de busca por posição. Aos olhos de Cristo, você vai ter que aprender a servir. Quem quiser estar no trending topics do reino de Deus, será servo de todos. Lembrem-se das palavras de Paulo que foram lidas durante o culto. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Bem-aventuradas são aquelas pessoas que se alegram quando o outro é exaltado e ele mesmo é esquecido. Bem-aventuradas aquelas pessoas que estão em primeiro no score do Filho do Homem. Quais? Aquelas que estão aí para servir. Aquelas que desaparecem, aquelas que se alegram quando os outros alcançam posições. No verso 45, nós apenas lemos: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Curiosidade é que nós iniciamos o capítulo 10 falando de disposição. E caminhamos para o seu final aqui com o mesmo tom. Por quê? Do que eu estou falando? No início do capítulo 10 nós falamos sobre casamento e divórcio. E eu disse que os opostos não se atraem, os opostos se distraem. Os dispostos se atraem. Os dispostos. Disposição de permanecer fiel à aliança feita diante de Deus, assim como Cristo foi fiel ao pacto de redenção que ele tinha com o Pai para a nossa salvação. E é nosso dever a fidelidade a custo da própria vida, porque foi isso que custou ao Filho, que fez um pacto de redenção com o Pai. A fidelidade de Deus, ou a fidelidade a Deus, é a resposta para qualquer crise conjugal. Abrir mão da própria vida, disposição, os dispostos se atraem. Onde houver disposição, vai haver atração, amor. Assim em todas as áreas. Os trending topics no céu são os menos seguidos na terra. Quanto mais você se doar e servir, maior você é aos olhos de Deus. Mais alta posição você ocupa mediante a sua disposição. Deus não está interessado na posição que você ocupa na empresa, na igreja, na rede social. Jesus se interessa por cultivarmos a disposição que ele mesmo tinha de servir e dar a sua vida pelos outros. Aqueles que se dispõem, por meio do uso das Sagradas Escrituras, para diminuir a tristeza e aumentar a alegria de todos os que estão ao seu redor, esses é que ocupam posições especiais diante de Deus. Podem ser zombados, ridicularizados por aqui, sofrerem, serem perseguidos, abrir mão de conforto e segurança, serem os últimos, mas são os primeiros para Deus. Que nós consideremos essas questões e sejamos servos de todos enquanto temos tempo, por amor a Cristo, que nos esforcemos para deixar o mundo melhor, mais santo, mais feliz do que era quando a gente nasceu. Uma vida vivida dessa maneira se assemelha de Cristo, traz o seu próprio galardão. Isso é disposição, não posição. Repito, Deus não está interessado nas posições que nós ocupamos, porque para Ele, primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros, a partir da sua disposição. É isso que Deus se interessa, a disposição de se doar. Que Deus tenha muita misericórdia de nós, porque a gente corre muito atrás de posição e temos muito pouco disposição.